Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir o que você precisa ouvir agora a partir do que as cartas têm para informar. Então, peço que vocês escolham entre as opções do número 1, a vela verde, número 2, vela rosa ou número 3, vela azul. Grupo de número 1, vela verde. O que você precisa saber agora? Eremita e o mago. O que você precisa saber agora? Oito de espadas, 10 de paus. Vou arrumar aqui para mais perto. Bem, aqui é o seguinte, a mensagem do momento é: a carta do eremita com 8 de espadas pede para você deixar para trás algum tipo de padrão comportamental, padrão mental, padrão emocional, ou alguns sentimentos de culpa ou de injustiça. Pode ser também frustrações, decepções, raivas, enfim. Qualquer sentimento mais negativo ou que te coloque em situações paralisantes, melhor dizendo. Então, ou que te coloque nessas situações paralisantes, ou que você fique meio que num redemoinho mental, querendo entender, justificar, enfim, encontrar uma solução. Aqui é como se pedisse assim, dá um tempo desses pensamentos repetitivos ou dessas emoções que podem não estar te fazendo bem agora. Relaxe um pouco, descansa um pouco desse assunto. Depois, com sentimentos um pouco mais serenos, sentimentos acalmados, você faz uma reflexão, que aí sim você vai entender os porquês, tá? Então, é como se pedisse para parar um pouco, deixa fluir um pouco essa energia, não pensa tanto dentro daquilo que você conseguir, né? Porque eu sei que às vezes é difícil controlar os pensamentos, mas é como se pedisse assim, relaxa um pouco, tenha um tempinho para você, faça alguma coisa que te dá prazer, um hobby, saia, se conecte com a natureza, para depois você ver um pouco mais distanciada das emoções o fato que ocorreu, tá? Já aqui com o mago e o 10 de paus, mostra o seguinte: você muito sobrecarregado ou sobrecarregada por demandas ou até mesmo por essas questões aqui do 8 de espadas. E quando você entra nesse lugar aqui do encargo, né, de ter que fazer, de ter que resolver ou ter que lidar com a situação, às vezes a gente não vê com clareza como o mago consegue ver, como o eremita consegue ver, e a gente não consegue achar uma solução. Então aqui é até interessante porque o eremita, ele faz um mergulho profundo em si mesmo, ou em si mesma, no caso aqui, né, que é uma eremita. Então, faz um mergulho profundo para mapear e entender. O mago, ele já busca a solução, ele busca fazer assim, tá bom, o que agora eu posso fazer então? Sabendo disso tudo que está acontecendo, o que tem ao meu dispor para eu fazer diferente ou para eu resolver a situação? É como se fosse o seguinte, não sei se você conhece terapia, mas o eremita fosse um pouco o processo de psicanálise, de você ir na raiz da questão, e a terapia comportamental, terapia cognitiva comportamental, que chama TCC, as ferramentas para você sair daquilo, né? Mas isso é mais para quem ou já fez algum tipo de terapia ou quem estuda, né?
Eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, mas eu entendo um pouquinho. Então é como se fosse isso. Primeiro você pausa, vai para a raiz, tenta entender, tenta olhar de um outro ângulo, e aí depois, quando você se liberta um pouco desses tantos afazeres aqui, descansa para valer, aí você vai ter o insight necessário para resolver a sua questão. Porque o eremita por si só, ele chega numa solução também. Mas o mago, ele é alguém que encontra uma solução à sua mão. Então, por exemplo, o eremita poderia falar assim, eu resolvi isso aqui com R$ 1 milhão. Resolvi os meus problemas com R$ 1 milhão. Mas como é que você vai conseguir esse R$ 1 milhão assim, né? E aí o mago fala, eu já sei como, tenho metas e objetivos para alcançar. Seria mais ou menos isso. Então, o eremita pode até te ajudar sim a ver caminhos, mas o mago te mostra como chegar nesses caminhos, né? Como chegar lá no final do caminho, no fim do túnel, né? Então, seria isso. Aqui, pede para você sair um pouco das demandas com esse 10 de paus, tá? E tentar, assim, ter menos afazeres dentro do que for possível, ok? Então, assim, que se você conseguir tirar 5 minutos do seu dia para dar uma relaxada, respirar fundo, fazer um exercício de respiração ou um exercício de meditação, já vai te ajudar a recarregar as baterias. Porque você não consegue acessar esse mago sem tirar um tempinho mínimo para recarregar as suas energias, entende? Então é importante muito ter esse momentinho de paz, ok? Mesmo eu sei que às vezes a vida exige muito e não dá para tirar esse momento de paz assim, né? Mas é como se pedisse uma conexão com você ali por uns minutos, para você respirar fundo e falar, deixa eu terminar o que eu preciso fazer, e aí, sei lá, no final de semana eu entro aqui nesse modo eremita e me liberto de certas crenças e padrões, enfim. Até a sugestão aqui é que você pode mudar um pouco a sua visão do trabalho, por exemplo, a sua visão de como você se dedica às suas coisas. Não precisa nem ser de trabalho, mas como você se dedica àquilo que te cai como responsabilidade, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente põe esforço de 100% em algo que com 20% a gente já teria o resultado, já teria feito a situação, sabe? É como se fosse assim, você vai levantar uma folha de papel que caiu no chão, como se ela pesasse 1 quilo. Não, você sabe que a folha de papel é leve, então para que se esforçar tanto, né? Para ir lá e pegar com força o papel. Você pode se machucar a partir disso. Você pode travar a coluna, sei lá. Então é meio que ter essa noção do quanto que eu estou empregando de força. E aí é quebrar com esse paradigma de eu preciso fazer tudo no nível automático, no nível do estresse, no nível do nervosismo, sabe? São só algumas sugestões aqui que eu tô te dando. Tente adequar ao seu momento de vida e ver se o que eu disse é pertinente, te faz ver por um outro ângulo e se dá para fazer aqui a sugestão das cartas, tá bom? Então essa é a leitura para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente e compartilhe também este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima. Grupo de número 2, vela rosa. O que você precisa ouvir agora? Quais as mensagens das cartas para você? O eremita, olha, saiu também no grupo número 1. E temperança. O que você precisa ouvir agora? As mensagens das cartas para você. 10 de paus também saiu. E 4 de ouros, tá? Bom, aqui para o grupo de número 2, pede para você refletir um pouco sobre como você tem conduzido a sua vida. Se você não está pegando responsabilidades demais para você, se você não está pegando demandas que não são suas, né? Se os outros estão te entregando serviços terceirizados ali para você resolver, que na verdade eles que tinham que estar fazendo.
Se você está colocando muita força para fazer as suas tarefas, né? Ou você está fazendo no modo automático ou no modo ansioso, tá? Então, vai muito aqui observar como você está percebendo você agindo e fazendo as coisas que você precisa fazer. Porque pode ter um nível de estresse aqui muito grande presente nessa leitura, presente em vocês, né, que escolheram essa leitura no caso. Porque o nível de estresse está aqui, mas não sei se está para todos que vão acessar este grupo. Mas se sim, eu sinto aqui uma energia muito forte de cansaço, de esgotamento. E a carta do eremita ao lado do 10 de paus pede essa reflexão. Se você está conduzindo da forma como você gostaria, e a partir disso, como você pode implementar as mudanças, sabe? Porque precisa de reflexão aqui. Tem uma grande tendência a estar a você fazendo as coisas de forma automática e meio que sem perceber que às vezes você pode acabar indo para lugares agressivos ou de respostas prontas, rápidas, ríspidas, sabe? Porque tá puxado, né? Então, rever como você pode fazer. Essas duas cartas juntas pedem análise, reflexão mesmo. E é como se precisasse dessa reflexão quanto antes, tá? Para você não chegar na exaustão, no burnout, que tá muito na moda agora, né? Que não é que tá na moda, é porque o mundo ficou doido. E aí isso vem mais à tona, né? Essas exigências do mundo lá fora. Então, a gente tem aqui esse quadro. Temos também o quadro da temperança com o 4 de ouros. Tem apegos aqui, apegos a formas de resolver a situação. Então, por exemplo, talvez você realmente aqui no nível automático você faz sempre do mesmo jeito, de um jeito repetitivo. Tem que ter muito cuidado com o computador, né? Ficar clicando em mouse porque pode dar problema na mão. Esqueci o nome agora, mas pode dar um problema porque você faz o mesmo movimento repetitivo. Tem que ter cuidado com movimentos, até se você não trabalhar tão sentado ou tão sentada assim, movimentos que você acaba fazendo demais, por exemplo, carregar peso, ajudar um paciente, enfim. Então, tem que ter aqui uma certa cautela nesses movimentos repetitivos, tá? Isso não é para todos, mas vai se encaixar para algumas pessoas. A temperança pede esse equilíbrio. Então, pede os exercícios no meio da rotina, no meio dos movimentos repetitivos. Até fisioterapia também, muito indicado aqui, caso você já esteja tendo algum problema, né? Que seria bom ver um ortopedista. Não, tarô não revela doença, assim, pelo menos não do jeito que eu leio, tá? Mas dá conselhos, né? Conselhos para você ver sua saúde, para ver se você está se sentindo bem, né? Se pode melhorar em alguma questão da saúde aí. E às vezes é procurando um médico, tomando um remédio, né? Fazendo uns exames, enfim, tudo preventivo para ver se tá tudo bem ou se não tiver, para você já conseguir estar ali resolvendo o quanto antes para não se tornar em algo mais complicado, né? Então veja aí se tem como você procurar um fisioterapeuta, um ortopedista. Se tem dores, vai atrás, não fica com dor, porque a dor pode piorar bastante. Eu tenho experiência própria nisso, que fui deixando passar meu problema de coluna e fiquei de cama um mês. Então é muito bom, aos primeiros sinais de dor, tentar marcar um médico, mesmo que demore, mesmo que seja difícil, conseguir a consulta. Pelo menos você se movimentando para isso, é como se dissesse para o mundo assim, estou fazendo a minha parte. Não é que eu estou me deixando de lado não, mas estou fazendo a minha parte. Agora, se vai demorar, se não vai, aí é com eles. Eu estou fazendo o meu melhor. Então vai lá, procura um especialista em qualquer dor que você sinta, não precisa ser só em dores em articulações ou problemas de coluna, enfim, só dei exemplos aqui, mas é importante ver esses padrões, né, principalmente quando você repete. Também é indicado aqui, por exemplo, os padrões comportamentais, então até uma terapia também seria bom, porque padrões comportamentais são repetições comportamentais que se cristalizaram e viraram um padrão, né? Então, vale a pena também. Aqui, esse jogo da temperança com o 4 de ouros pede o equilíbrio nas estruturas.
Então, estrutura tanto corporal, quanto estrutura mental, estrutura emocional, quanto a estrutura da sua rotina. Então, se você puder intercalar com momentos de respiração, de olhar para a janela, né, que nem o eremita está fazendo aqui, olhando para a janela, dar uma olhadinha ali na natureza. Se você trabalha no escritório, desce um pouco, vai ver o movimento da rua. Mesmo que a pessoa fale, nossa, não está trabalhando, né, tá aí vendo a vida passar na rua, mas vai, porque isso relaxa também. Você sai um pouco daquele 4 paredes, tela branca, tela azul, né, de computador, essas coisas. Então, é bom, vai fazer bem. E busque esses momentos para você relaxar, tá? 5 minutos que seja, para você ter um momento com você mesmo. Às vezes até vi um meme aí, o pessoal falando que desce do escritório para chorar, né? Desce do prédio e vai chorar na garagem, uma coisa assim. E é bom, vai, chora, libera, né? Mesmo que seja no meio do trabalho ali, libera. Porque isso também pode te ajudar um pouco a voltar para aquele trabalho que está ali exaustivo, ou, enfim, para suas responsabilidades, ok? Essa é a leitura para o grupo de número 2. Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se está inscrito no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, vela azul. O que as cartas têm para te dizer? Os enamorados e o enforcado. O que as cartas têm para te dizer? Mensagens importantes. Três de espadas, 4 de ouros, tá? Se você passou recentemente por um rompimento, é preciso dar um tempinho e processar um pouco, tá bom? Não finja que tá tudo bem, que já passou, que bola pra frente, vida que segue. Talvez revisite em algum ponto da história algumas coisas para você processar. Não precisa ser toda a história, mas algum ponto, alguma coisa que o outro fez ou que você gostaria de ser melhor, ou que você gostaria que o outro tivesse sido melhor. Tente ter o aprendizado ali, captar o sinal, para que numa próxima vez você já reconheça, já, né, não se entregue tanto ou não projete tanto o relacionamento, enfim. Aqui pede essa revisão de algo. Eu sei que às vezes rompimentos são doloridos e pedir para a pessoa que acabou de romper ficar olhando, às vezes é doído. Com terapia, com a ajuda de uma pessoa, até que fica um pouco mais fácil. Mas, se você estiver sozinho nessa, ou sozinha, respeite seu tempo. Quando for a hora, dê uma olhadinha. Quando você se sentir forte para aquilo, dê uma olhada, tente entender, tente ressignificar o que aconteceu e pegar os aprendizados para você, tá? E se você conseguir dar uma olhada geral na história, legal. Se você conseguir só olhar um pouco, legal também. Mas aqui pede essa revisão no quesito de relacionamentos, principalmente o amoroso, tá? Válido para os outros relacionamentos também. Mas a carta dos namorados pode falar dessa questão do amor, essa questão do relacionamento íntimo, do relacionamento romântico e as frustrações que às vezes vêm com esses relacionamentos, principalmente quando eles não caminham do jeito que a gente gostaria. Porque a carta dos namorados fala de indecisão, fala de dúvidas, fala de às vezes o relacionamento assim, um querendo e o outro parado, né? Um fazendo por onde, o outro ali sem saber para onde ir. Então, é importante dar uma revisitada, ok? Com relação ao enforcado e o 4 de ouros, saiu o 4 de ouros na outra leitura do grupo de número 2 também, pedindo o desapego. E a carta do enforcado também fala dos apegos, porque é o seguinte, o enforcado, ele consegue sair daqui. Se você ver a imagem, ele não está de pendurado e com as mãos impossíveis de alcançar ali o pé dele, né?
que está preso. E então isso aqui mostra que ele pode sair quando ele quiser. E quando ele quiser vai ter um sol esperando ele, um outro ambiente esperando ele, que é muito melhor do que esse ambiente aqui pedregoso, né, frio e tal. Então a carta mostra muito esse lado dos seus sacrifícios, dos seus apegos, de ficar num lugar talvez paralisado ou paralisada, falando, ai, por que foi de novo assim? Por que isso aconteceu comigo de novo? E não conseguindo achar uma saída, porque o enforcado ele fica preso na mente, sabe? No lado sombrio. No lado luz, que aí poderia servir como um conselho para você, é que você pode ver a situação de um outro ângulo. E aí quando você olha pela situação de outro ângulo, né, aqui no caso, que ele tá vendo de cabeça para baixo, né, o mundo, aí ele fala assim, nossa, até que meu pé tá perto de mim, eu acho que ele tá perto da minha mão, eu posso ir lá e desatar o nó que me prende aqui, entende? Essa é a jogada de luz e sombra da carta do enforcado. Mas nesse contexto aqui do jogo com 4 de ouros, vai falar justamente de algum tipo de apego emocional ou mental que você está tendo com relação até essa história aqui, pode ser sim, mas que precisa deixar ir, abandonar o velho e ir para um lugar novo, tá? Abandonar essa pedra aqui que te paralisa, que te deixa preso ou presa e ir para esse lugar que tem um sol. A águia aqui também mostra a sabedoria, que você pode acessar essa sabedoria, você pode acessar essa visão diferente e falar, nossa, eu posso sair desse lugar que dói, né? Eu acho que eu tenho caminhos para isso. Se você tá nessa situação sozinho ou sozinha, meus sentimentos, porque eu sei que às vezes não é fácil, tá? Lidar com todas as situações da vida só e as questões mentais que só a gente entende, que às vezes o outro nem vai entender, né, o que a gente está querendo dizer, nossas aflições, mas é possível, com o tempo, tem que dar tempo ao tempo, respeitar o seu limite, o seu momento, não precisa fazer isso correndo, não. Mas quando você se sentir um pouco mais fortalecido, imprima essa visão nova, imprima esse movimento para sair desse lugar. E se você puder contar com algum tipo de ajuda terapêutica, tem chances de ser um pouco mais rápido, tá? Porque é uma pessoa treinada para isso, tá? É uma pessoa que tem treinamento para entender o comportamento humano. É diferente de um amigo que vai ficar dando dica pra gente, como a gente sair, e às vezes na nossa cabeça fala, não faz o menor sentido isso que você tá me falando, amiga, não tem o menor sentido, não sei como é que eu vou fazer assim, eu não funciono assim. Mas é porque é papel de amigo, dá dica, dá sugestões, tá? Mas a terapeuta ou o terapeuta, ele consegue compreender você e os processos, porque eles estudam para isso. E eles entendem o ser humano com muito mais empatia do que às vezes outras pessoas que pensam, que situação simples, eu saía disso aí fácil. Mas não é você que tá lá, né? Cada um tem um jeito de reagir, cada um tem um jeito de sentir, de processar a informação. Então, se você puder, se for do seu alcance, marcar um tratamento, enfim, seria muito indicado aqui, tá? Agora, se não for possível, busca esse autoconhecimento e a reflexão com conteúdos gratuitos por aí na internet que tem, e já vai ser um passo, né? Já vai ser algo que pode te ajudar a entender um pouco mais como você lida, como você é. Tem muitos canais de psicologia aqui, que não é o mesmo que fazer um tratamento, mas é um jeito de você entender um pouquinho de como o ser humano funciona, tá? Eu tenho um canal que eu gosto muito, que eu acesso bastante para entender um pouco mais as situações que eu passo ou que outras pessoas passam, até mesmo para vir aqui falar de um lugar mais empático com vocês, né? É um exercício, a empatia não é uma coisa que a gente nasce com, é um exercício, eu tento trazer esse exercício aqui para a mesa, chama Psicólogos de São Paulo, e é muito bom, tem muito conteúdo lá, tem bastante vídeo, todo dia sai vídeo, parece, e ajuda a gente a compreender certos processos que a gente passa, ok? Então, essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!